história de hoje, Gesto Inesperado. Este é Belisário Quispe, um serralheiro da cidade de Sucre, na Bolívia. Ele tem muitos clientes e trabalha no centro da cidade, junto à sua esposa, Célia Quispe, que tem um comércio muito frequentado e passa o dia todo vendendo artigos para cabelos. Ela é adventista e tenta ser fiel a Deus em todos os aspectos. Eu tenho um grande problema ao ir à igreja, porque meu esposo sempre se opõe que eu vá, porque ele acha que eu, ao ir à igreja, eu perco tempo. E esse é o problema que tenho. Estávamos construindo a minha casa e, ao final, ela não pôde ser terminada. Eu queria que terminassem um determinado dia, que cimentassem o contrapiso. Mas eles não puderam, então meu esposo e os pedreiros ficaram de fazer a laje num sábado. Para mim, esse era um problema. Eu não queria estar presente neste dia, mas meu esposo disse que eu tinha que ficar, porque quem cozinharia para os pedreiros? Então eu tinha que acatar ao que ele estava dizendo. Então eu não fui à igreja, nem eu, nem meus filhos. Todos nós fomos à construção para poder apoiar e não ter problemas com meu esposo. O grande problema de bater a laje foi o seguinte. No princípio, tínhamos um acordo com os pedreiros de concretar a laje no mesmo dia. Então, hoje, começamos a bater a laje para não termos problemas. Mas depois do meio-dia, os pedreiros voltaram do almoço embriagados. Por isso, não conseguiríamos terminar na hora marcada. Comecei a falar com os trabalhadores um a um, mas eles estavam muito bêbados. Mestre de obras, temos que terminar o trabalho, mestre. Vamos! Para piorar o problema, a água acabou e foi lamentável, pois não havia mais água em nenhuma das torneiras. Eu estava preocupado porque a tarde ia caindo e nós estávamos muito perto do anoitecer. Irmãos, posso ter um minuto da sua atenção, por favor? Escutem, vocês perceberam que a nossa irmã Célia não veio à igreja hoje. Então ela teve uma dificuldade, ela não pode vir justamente porque ainda falta uma grande parte da construção da laje. Então nós temos que dar um testemunho ao esposo. Precisamos ajudá-la. Então, irmãos, eu quero pedir agora a vocês, aos jovens, a uns 10 ou 15, para que possamos ir à casa da irmã. Quantos de vocês gostariam de ajudar? Pelo menos uns 10, sim? Podemos apoiar a nossa irmã? Muito bom, então vamos para lá. De repente, eu vi os jovens da igreja da minha esposa chegando com baldes de água, enxadas e pás. Eu não podia crer no que estava vendo. Se não fossem aquelas pessoas bondosas, nós não conseguiríamos completar o trabalho. Eu agradeci a cada um deles e lhes disse: a partir de hoje, vocês são minha família. Quero pedir e implorar, sobretudo pedir a Deus e a todos os que estão vendo este vídeo, que orem por mim e pela minha família. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
Bom dia, irmãos. Um feliz sábado. Que bom que estamos na igreja, que bom que estamos aqui mais um sábado para adorar o nome de Deus. Sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindos também vocês que estão nos assistindo. E neste momento nós vamos adorar o nome de Deus através do louvor.
Vamos nos colocar em pé agora para continuarmos a nossa adoração a Deus. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor. É muito bom estar com vocês mais uma vez aqui. E nesse momento, como de costume, eu gostaria que você orasse por pessoas que você sonha, né, que elas venham a conhecer o mesmo Deus que você conhece, que tenha a mesma esperança que você tem. De uma forma especial também eu quero pedir por algumas famílias enlutadas, família do Sr. Nivaldo, pai da Liana e da Daniela. Também peço pela família do Marcos, que infelizmente perdeu o seu pai. E eu também peço, de uma forma especial, pela família de um amigo muito próximo nosso, a Mauri, que também faleceu ontem. Então, peço que vocês orem por essas pessoas e que Deus possa confortar o coração de cada uma delas também. E não esqueça de orar por aquelas pessoas que você sonha, que elas também sejam alcançadas com esse evangelho maravilhoso. Então, vou te dar alguns minutos para que você ore por isso, e logo depois nós estaremos orando juntos.
Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, porque a cada momento o Senhor guia nossas vidas. Nós também te agradecemos pelo Teu santo sábado. E o Teu sábado é um simbolismo de que tudo já foi feito e nós precisamos apenas confiar que tudo que precisava ser feito e era necessário para vivermos, já está tudo pronto. E hoje, então, nós pedimos de uma forma muito especial que possamos confiar na Tua graça, na Tua salvação, no Teu sacrifício e na vida eterna que o Senhor confere para todos aqueles que em Ti creem. Nós te agradecemos por isso e que essa maravilhosa esperança possa estar no coração da família Pedroso, do Marcos e sua família e também da família Vasconcelos. E tantos outros, quem sabe, enlutados que perderam os seus entes queridos. Nós te pedimos que o Senhor continue a guiar nossas vidas e que essa esperança nunca morra, mas ela cresça ao ponto de estarmos a cada dia te louvando pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Esteja conosco, continue conosco, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado. A música que a gente vai cantar agora fala sobre o grande amor que Deus tem por cada um de nós e que, sem importar o que acontece, Ele continua nos amando. Sé que puedo ver tu amor y tu poder. Te quiero aquí dentro de mí como tuyo quiero ser. Yo trato de cambiar, sin ti no puedo andar. La paz que das nunca jamás podré yo reemplazar. Tu amor permanecerá, amor, luz y paz me das. Si nada puedo yo confiar.
Hoje tem muita coisa aqui, mas vai dar certo. Feliz sábado para você mais uma vez, você que está aqui presente. Feliz sábado para você também, que está nos acompanhando também pelas redes sociais. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possa estar com cada um de nós, para todos sempre e eternamente. Amém? Queridos, é muito bom estar aqui mais uma vez, depois aí de alguns dias, sem ter a oportunidade de vê-los, mas hoje, graças a Deus, temos o privilégio de estarmos aqui. Hoje eu queria falar um pouquinho para você sobre uma frase que nós usamos muito no meio, vamos dizer assim, quem sabe da Igreja Adventista, ou até mesmo não só a Igreja Adventista, até mesmo em outras denominações, mas provavelmente você já ouviu falar sobre essa frase, reino de sacerdotes, nação santa. E será que temos vivido realmente conforme essa frase nos traz o real significado, o objetivo que, enfim, tem por trás disso tudo? E eu queria então hoje compartilhar com você um pouco desse pensamento. Nós vamos ver em vários lugares, em várias etapas da história desse mundo, em momentos pontuais e avançando também, uma frase que ficou muito conhecida, não só apenas em se falar, mas em músicas, em pensamentos, em ideais, em tantas outras formas. Provavelmente você já deve ter escutado essa frase de uma sociedade alternativa. Só que todos que tentaram uma sociedade alternativa nesse mundo falharam. Todos que queriam um mundo apenas com uma religião, apenas um poder, apenas um amor, eles falharam. Se nós olharmos em tantas outras, de todas as outras formas, em tantos outros movimentos, eles não conseguiram chegar no seu ápice. Talvez chegaram até uma certa altura, mas hoje, quem sabe, essas sociedades alternativas já não existem mais. Talvez os ideais, os pensamentos, tudo que eles pensavam em viver, não estavam de igual forma, ou quem sabe, todos os seus objetivos não eram o ideal que esse mundo procura. E na verdade, se você olhar para nós como denominação, também deveríamos ser uma sociedade alternativa, não conforme é pregado por aí, mas deveríamos ser uma sociedade alternativa da forma de que o que nós somos, o que nós acreditamos, o que nós pensamos, o que nós vivemos, nós também devemos levar como resposta para as outras pessoas que sofrem nesse mundo, que pensam diferente, que quem sabe não tem uma solução em seu viver, quem sabe que tem um grande vazio em seu coração. Se hoje eu e você não conseguimos entender ou resolver através do poder de Deus em nossas vidas, o vazio que está em nosso coração, como que nós então levaremos esperança para as outras pessoas? Precisamos conhecer a Deus desesperadamente, de uma forma tão profunda, que assim todas as nossas respostas possam ser respondidas, todas as nossas inquietações possam ser resolvidas, todas as nossas necessidades também atendidas. E o sacerdote, o reino de sacerdotes, a nação santa, é exatamente isso que a Bíblia quer trazer para mim e para você. E então, dessa forma, eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 19. Em Êxodo capítulo 19, nós vemos aqui o objetivo, o chamado de Israel. E aqui então nós podemos começar a encontrar essa frase
tão conhecida em nosso meio. Êxodo capítulo 19. Encontrou aí? Antes de lermos, então, eu quero te convidar para que, assim como nós estamos, possamos fazer uma breve oração. Obrigado, Senhor, porque temos a Tua palavra aberta agora. E essa palavra é maravilhosa, porque ela nos molda, ela nos constrange e ela nos transforma através do poder do Teu Santo Espírito. E nós pedimos que isso aconteça agora, nesse momento. Que não venhamos apenas a entender, mas colocar em prática e que o Senhor transforme o nosso coração a cada dia. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Capítulo 19, versos 5 e 6 de Êxodo, ele vai falar sobre essa questão. E aqui diz assim no verso 5 do capítulo 19: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Quando nós tivemos a semana falando um pouquinho sobre essa questão, a identidade do povo de Deus, com a missão e o chamado que o Senhor faz para o seu povo, nós vimos algumas coisas que nós estamos lendo aqui no capítulo 19. Por exemplo, aqui diz, olha, ouça a minha voz, guarde a minha aliança. A aliança de ser algo especial, algo peculiar de Deus. Aquele instrumento que foi separado para fazer a vontade de Deus. Guarde a minha aliança. E ele diz assim, então sereis a minha propriedade o quê? Peculiar. Será o meu tesouro. É interessante que alguns dizem que o rei, ele tinha o tesouro da nação, mas dentro do tesouro da nação, ele tinha o seu tesouro, que era dele, o tesouro dele, propriedade exclusiva do rei. E agora a frase é como se ela estivesse falando disso, vocês são o meu tesouro, a minha propriedade exclusiva, de mais ninguém, porque a terra é minha, vocês são a minha propriedade exclusiva. E o que um sacerdote faz? Você vai ver que dentro da questão do sacerdócio de Israel, o principal objetivo do sacerdote era servir, era ministrar, era interceder pelo povo. E agora é algo especial, porque quando Deus diz isso aqui, é claro que o único sacerdote, toda a família de Arão, era o único responsável, ali, algumas partes dos levitas, pelo trabalho dentro do templo, mas agora ele diz, não vai ser só a família de Arão, o meu reino é um reino de sacerdotes. Todos vocês precisam entender que vocês precisam servir as outras nações, cuidar deles, mostrar o que vocês têm aqui, para que então também eles possam ser transformados. O alvo do reino de sacerdotes é a aliança, um meio para que Deus seja conhecido por outros povos, por todas as famílias da terra. Aqui remete a Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão para ser algo especial, para abençoar todas as famílias da terra. E isso vai crescendo, vai aumentando. E é interessante que ele diz, tudo isso, você agora vai então falar aos seus filhos. E lá em Gênesis nós vemos exatamente o mandato, capítulo 18, de Deus falando para Abraão, ordene os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E agora isso vai aumentando, vai crescendo, e nós chegamos então na nação de Israel, com esse objetivo, com essa missão de ministrar ao mundo, de servir ao mundo, de mostrar às pessoas o Deus ao qual nós servimos. Servir às outras nações, no meio das outras nações, nós somos representantes de Deus no mundo das nações. Como que funcionavam as nações naquela época? Provavelmente você já ouviu falar da teocracia. Nós vivemos em uma república, tem outros que vivem talvez em uma ditadura ou monarquia e tantas outras coisas. Mas praticamente todas as nações daquela época, elas eram uma teocracia, aonde quem governa é quem? O Deus daquela nação. O rei é o representante daquele Deus. Egito funcionava dessa forma, era uma teocracia, claro, não de uma forma ali de um único Deus, mas era ali politeísta. E então todas as nações, elas eram uma teocracia. Esse era o modo de governo. Israel era uma teocracia. E agora Deus diz assim, olha, todas as nações virão até vocês. Eles saberão quem eu sou, conhecerão os nossos preceitos, juízos, e assim então
eles poderão ter a oportunidade de rejeitar os seus deuses e agora então ter para eles o Deus de Israel como o centro da sua teocracia. Você já imaginou isso? Quando nós olhamos para essa questão, você vai ver várias vezes isso acontecendo, quando a rainha de Sabá vem até Israel para conhecer a Salomão e ao Deus de Israel, quando os emissários babilônicos vêm até o rei Ezequias, infelizmente não acontece o que aconteceu com a rainha de Sabá, mas você vai ver as nações vindo, você vai ver o próprio Naamã vindo, para que então ele possa entender o que está acontecendo em Israel, que Israel tem Deus. Naquela época, quando uma nação guerreava com a outra, que uma nação derrotava a outra, ele não derrotava apenas a nação, ele derrotava quem? O Deus daquela nação. Então assim eles mostravam quem era o Deus mais poderoso. E agora Deus começa a trabalhar na linguagem do povo daquela época, dizendo: eu sou o Deus de Israel, Criador de todas as coisas, eu sou o único Deus, e além de mim não existe outro Deus. Então Israel, através da sua vida, das suas ações, de como eles viviam, do que eles faziam, a sua justiça, tudo o que eles faziam entre eles, era algo especial, porque agora eles refletiam a Deus, para as outras nações enxergarem que fazia sentido rejeitar os seus deuses e agora ter o Deus de Israel como o centro do seu governo e de tantas outras coisas. Quando o Senhor nos chama para sermos para ser reinos de sacerdotes, é exatamente o mesmo sentido. O que você faz, o que você, enfim, vive, come, todas as coisas, o seu estilo de vida, ele precisa mostrar quem é Deus nas suas ações em todos os lugares. Para que as pessoas agora enxerguem quem é o seu Deus e almejem servir e seguir o seu Deus. Esse é o real sentido do que nós enxergamos como exatamente o reino de sacerdotes. Claro que para nós sermos uma teocracia ambulante, nós precisamos ter intimidade com Deus, conhecer a Deus e refletir a imagem de Deus. O sacerdote, ele faz isso. E além da intimidade com Deus, ele conhece a Deus e agora ele começa a refletir a Deus. E é interessante que o sacerdote, então, ele precisa, como nós falamos, mediar a presença de Deus. Você, como sacerdote desse movimento, dessa igreja, você tem refletido a imagem de Deus para as outras pessoas? Não só na forma como você veste, não só na forma como você anda, não só na forma como você se alimenta, não só em qualquer outra coisa que você faz, mas principalmente nos seus relacionamentos. Israel troca o relacionamento pelas ações externas e esquece que não é isso que Deus quer. E o Senhor nos chama para vivermos dessa forma. A vida do sacerdote não é para si mesmo, ele vive para levar bênção a Israel. Lembra que Deus abençoou Abraão, a sua família, para que agora ele abençoe as famílias, ou seja, os seus vizinhos, os seus amigos? Hoje é a mesma coisa. O Senhor te abençoa para que você possa abençoar a vida de outras pessoas, não só de forma financeira, mas através do conhecimento, através da humildade que Ele começa a colocar no seu coração, através do amor, através da comunhão, através de tantas outras coisas. Você é o sacerdote. Você precisa levar a bênção de Israel. Assim então, o reino de Israel levaria a bênção a todas as nações. Isso é ser o reino de sacerdotes. Viver conforme Deus quer. E eles então eram uma sociedade alternativa para o tempo deles. Porque enquanto muitos sacrificavam seus filhos, como vimos Acás fazendo, como muitos faziam outras coisas que eram abomináveis aos olhos de Deus, agora eles deviam mostrar que eles não deveriam fazer isso. Que fazia sentido seguir a Deus, servir a Deus e fazer a vontade dEle. E aí então entra o sentido do reino de sacerdotes, mas também nós temos a frase que fala como nação santa. Como que nós podemos ser então nação santa? E quando nós olhamos essa palavra santa, quer dizer algo que nós devemos ser, quem sabe, não impecáveis. Creio que todos que estão aqui ou que estão assistindo não pensam assim. Mas não deve ter um defeito ou nada, quem sabe. Mas quando nós vamos para o significado de nação santa, é a identidade do povo, é a identidade do povo. E como que ele deve ser a identidade desse povo?
E aí entra a grande questão. Não é apenas se vestir bem, não é apenas, quem sabe, não usar adornos, não é apenas não comer carne, não é apenas vir aos cultos quarta, sábado, domingo, mas é ter uma identidade especial com Deus. A identidade aqui é algo que é separado, santidade na qualidade especial de algo que foi separado do seu uso normal, consagrado agora para o serviço de Deus. Esse é o significado de nação santa. Não é apenas o seu exterior, porque Israel agora vai focar apenas no seu exterior e esquecer o restante. Mas quando Deus chama eles para serem um povo santo, nação santa, é na qualidade de quem eles eram, para agora ver o que eles vão fazer e o que eles serão. Esse é o significado. A família de Arão era uma família como as outras dentro de Israel, mas agora Deus escolhe unicamente a família de Arão para ser o sacerdócio. Porque eles eram mais santos? Creio que esse não era a questão. Santos agora no nosso significado de palavra, como nós entendemos o que é santo. Mas santo é separado do que eles faziam, para agora colocar eles para fazerem outra coisa totalmente diferente. E agora eu e você também somos chamados dessa mesma forma. Quem você era, quem eu era, quem nós éramos. Para agora então o Senhor colocar em nossa vida os seus preceitos, o seu juízo, para vivermos isso, para que agora as pessoas entendam quem é Deus. Você foi separado para mostrar às outras pessoas, para mostrar a esse mundo quem é Deus. A sua justiça, o seu amor e todas as outras coisas. O Senhor te chama para isso. E é exatamente esse o significado da palavra santa, que é a identidade do povo, é a identidade do povo. Eles são consagrados para servir a Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Levítico 19, não vai dar tempo da gente ler tudo isso hoje, mas ali nós temos vários versos que vão identificar a identidade do povo. E a identidade não é apenas exterior, porque nós vamos ver ali em Isaías, no capítulo 1, que o povo ele errou nisso. Mas olha só o que diz aqui, alguns versos do capítulo 19 de Levítico. Quando nós entendemos que agora o povo, como uma teocracia, é um reino de sacerdote, precisa mostrar agora o significado de Deus para as outras nações, para que elas agora absorvam o Deus de Israel, para os seus costumes, como assim foi com Israel, porque Israel estava no Egito, sai do Egito e é transformado por Deus, em todas as áreas. Quando nós chegamos ali, Levíticos capítulo 19, no verso 2, nós vemos então o significado, qual é a identidade do povo. Por que eles devem ser santos? Eles pertencem a um Deus santo. Então ali diz, sereis santos porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Capítulo 19, verso 2. Então essa é a exigência que agora está sendo levada para o povo de Israel. Em todas as esferas da vida deles, eles devem ser santas para o Senhor. E aí o verso 2 fala ali a primeira identidade, nos relacionamentos deles, familiares. Eles precisam ser santos, eles precisam ser diferentes nos seus relacionamentos familiares. Eles precisam se libertar da idolatria, verso 3. Verso 9 e 10, interesse pelos pobres. Verso 4, pelos vulneráveis. Verso 32, pelos idosos. Versos 33, pelos estrangeiros. Verso 13, eles precisam ter uma vida econômica, suas relações econômicas elas precisam ser íntegras. Verso 11, integridade interpessoal. Verso 15, justiça nos tribunais. E nas suas conversas, nos seus relacionamentos. Verso 16, interesse pela segurança e bem-estar do seu próximo. Verso 18, fidelidade sexual. Não adulterar. Verso 20 e 22, cuidado pela criação não humana. Verso 23 e 25, distância de qualquer religião pagã. Verso 26, 28 e 31, honestidade comercial. E tantas outras coisas que você vai ver, enfim, à frente no verso 35 e 36, em todo o Levítico capítulo 19, você vai ver que essa é a identidade do povo. Por isso que você vai ver de uma forma muito especial
Deus chamando o povo para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. E nós falamos hoje de evangelho social, e Levíticos vai te mostrar o grande evangelho social. Não estou falando aqui que as nossas ações apenas devem ir para essa área, não é isso, me entenda. Mas ali hoje nós somos acostumados a apenas dar um dinheiro para a pessoa e agora ela precisa continuar a sua vida com aquele dinheiro que nós damos, às vezes R$10, R$5, mas essa não é a grande questão. O que o Senhor está pedindo para o povo é o seguinte, ali diz, olha, quando você for ajudar alguém, se tem alguém necessitado entre vocês, o que vocês vão fazer? Dá um pedaço de terra seu, ali deixa por alguns anos para ele, 10 anos, 15 anos, e você vai dar as ferramentas, você vai dar tudo possível, até as sementes, e aí depois desse período, ele organizou a sua vida, você vai ajudar ele a organizar a sua vida, ele vai devolver a terra para você, e aí então ele vai conseguir ser reintroduzido na sociedade. Será que é isso que a gente faz hoje? Não é a mesma coisa. Nós estamos apenas apegados às formas, à aparência, e nós esquecemos dessas coisas aqui, que elas são as principais. E aí então eu te chamo para ir a Isaías capítulo 1, como o último verso dessa manhã. O último capítulo dessa manhã, o último texto. Isaías capítulo 1. E você vai ver que o povo achava que estava certo, mas estava tão longe de Deus. Será que hoje não é a mesma coisa que está acontecendo comigo e com você? Isaías capítulo 1. Encontrou aí? Verso 2 em diante. Aqui fala: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está o quê? Doente, e todo o coração o quê? Enfermo. E ele continua dizendo, desde a planta do pé à cabeça, não há neles coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. A filha de Sião deixada como choça, na vinha como palhoça, no pepinal como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes como Gomorra. Se você avançar mais, você vai ver que o povo tinha uma boa religião, eles iam ao templo, sacrificavam, levavam ali os seus sacrifícios, mas ao sair dali eles continuavam a mesma coisa. O verso 11 diz, de que me serve a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto do holocausto de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. E aí você vai ver depois disso aqui, se você tiver tempo, leia depois esse capítulo. E o que estava acontecendo em Israel? Eles tinham uma boa religião. Eles sacrificavam conforme estava no mandamento. Mas só que eles eram injustos nos seus negócios. Eles usavam 2 pesos, 2 medidas. E quem sabe se a gente trouxer hoje para o nosso dia a dia, a gente acha que é apenas nos vestir bem, vir à igreja e está tudo certo. Mas saímos daqui, não somos a mesma coisa de quando estávamos aqui dentro. E as pessoas olham isso. Israel é chamado para ser uma comunidade alternativa da forma que mostra ao mundo como o mundo deve se portar e viver. Assim como aconteceu com Israel.
naquela época. O que adianta eu e você falarmos que seguirmos a Deus, mas quando tivermos oportunidade, nós logramos outras pessoas? O que adianta eu e você falarmos que servirmos a Deus, se nós não temos, então, uma vida familiar conforme Deus nos disse que deveria ser a nossa vida familiar, o nosso relacionamento e tantas outras coisas? Não adianta nada. O Senhor nos chama para sermos a diferença nesse mundo. Nação santa é a identidade do povo, não só como eles se portam, mas o que eles fazem. Nós somos enviados a todas as nações, não a fazer, mas a ser, assim como Israel foi chamado. E aqui, esses dias, meditando um pouco sobre isso, nós vemos que a missão de Israel ela era centrípeta. E alguns dizem que depois, quando chega no Novo Testamento, essa missão se torna centrífuga. Talvez as pessoas que... Né, não são só as mulheres que lavam roupas hoje, né? Os homens também ajudam, creio eu. Mas você vai ver que na máquina de lavar existe uma força que é centrífuga, né? Ali existe uma força que joga, que vai para fora. Já de Israel, a missão era centrípeta. Então a força vinha para onde? Vinha para o centro. Então as nações vinham conhecer Israel, e alguns estudiosos dizem agora que quando chegamos no Novo Testamento, a missão é diferente, agora você sai, ela é centrífuga. Mas eu falo para você, e ouso dizer, mesmo não ouvindo muitas pessoas falarem sobre isso, que a missão continua sendo centrípeta e centrífuga ao mesmo tempo. Sabe por quê? Porque quem é o Deus da sua vida? Quem é o Deus do seu governo? Quem é o Deus da monarquia do seu coração? É o Deus de Israel? Ou é você mesmo? Ou é qualquer outro Deus? Paulo diz que agora nós somos o templo de quem? Do Espírito Santo. E a vida religiosa estava ligada ao templo naquela época. Quando a rainha de Sabá vem a Salomão, ele leva ela e diz: aqui é onde está o nosso segredo, aqui está o Deus de Israel. E hoje, quando o Senhor chama a cada um de nós, Ele nos pede para irmos, mas também para sermos. Então a missão ela continua sendo as duas coisas. Ela é centrípeta, porque os seus vizinhos irão ver quem você é. Os seus colegas de trabalho verão quem você é. Os seus colegas na escola, na faculdade, seja lá onde for, eles verão quem você é. Mas você está sendo enviado para todas as partes desse mundo, porque o Senhor disse que nós devemos ir. Mas não é só ir e fazer, é ir e ser. Ser conforme nós lemos aqui em Levíticos capítulo 19, ser conforme nós vimos em Gênesis capítulo 12, ser bênção para as nações, através dessas relações. Quando você pensa em uma religião apenas em fazer, apenas em ser algo, um objeto, muito bem portado, vestido, você perde o sentido da grande missão que o Senhor te concedeu e te deu, que é ser o reflexo de Deus, de Cristo Jesus, no mundo. Você tem sido isso? Seus vizinhos têm enxergado isso? A sua família tem enxergado isso? Os seus filhos têm enxergado isso? O seu pai tem enxergado isso? A sua esposa tem enxergado isso? E tantas outras coisas? Ou você é cristão apenas quando está aqui? Ou você é cristão apenas quando você está na frente de um outro cristão? Quando que eu e você vamos parar de vivermos assim? E vamos começar a viver o ideal que o Senhor tem para mim e para você? Quando? Quando? Hoje temos uma sociedade polarizada em todos os lados, não só entre esquerda e direita, mas em qualquer outra coisa. Todos pensam conforme quer, todos fazem o que querem, todos, enfim, quem sabe olham para si mesmo. E você vai ver que o grande problema de Israel é que todos confessavam quem era o Deus de Israel, mas todos pensavam apenas em si mesmo, até mesmo o rei. Todos pensavam em si mesmo. Você pensa em si mesmo ou você é o sacerdote do Senhor? Ou você faz parte desse reino de sacerdotes? Ou você serve os outros?
Ou você faz como Cristo fez, deixou todo o céu, a terra, todo o céu e veio a essa terra, para através da sua morte na cruz, dar oportunidade para mim e você de salvação. Eu e você somos representantes de Cristo Jesus. Quando Israel estava exatamente fazendo a vontade de Deus, eles eram o modelo e o exemplo. Será que eu e você somos assim? Precisamos começar a pensar diferente. Precisamos adorar diferente. Precisamos louvar diferente. Não adianta apenas estar vindo à igreja, mas precisamos viver diferente. É um grande desafio, mas não é impossível. Quando começarmos a viver assim, então o evangelho será pregado. Você acha que esse evangelho que nós vivemos aqui já não foi pregado em todo mundo? Ele já foi. Mas não é o verdadeiro evangelho. Não é o ideal de Deus. O verdadeiro evangelho é aquele que se pauta na palavra de Deus. Enquanto nós continuarmos vivendo para nós mesmos, enquanto nós estivermos brincando de igreja, o verdadeiro evangelho não vai ser pregado. Tenho certeza que esse evangelho que eu e você estamos vivendo hoje, provavelmente já foi pregado em todo canto do mundo. Mas eu tenho certeza que Jesus ainda não voltou, porque o evangelho que nós estamos pregando não é o verdadeiro evangelho. Porque ele está centrado em muitas coisas, menos em Cristo Jesus. Você quer viver diferente? Então seja o sacerdócio do Senhor, a nação santa. Pautado na intimidade com Deus, em conhecer a Deus e refletir a Deus. Quando vivermos assim, Jesus então voltará, porque então o grande ideal dele foi cumprido nessa terra. Você quer viver assim? Então pense como está a sua vida nesse momento. Eu preciso pensar como estou vivendo nesse momento. Todos nós precisamos pensar se realmente isso é de acordo com a vontade de Deus. Quantas pessoas estão aí fora sofrendo? Às vezes podem ser até os nossos vizinhos. Mas nós estamos apenas esperando que as coisas aconteçam, milagres extraordinários venham, para que eles conheçam o Evangelho. Mas nós somos esse milagre. Porque o Senhor nos chamou, transformou a nossa vida, mas nós continuamos apenas centrados no Evangelho que é centrípeto. E ainda não começamos a ser. Quando eu e você formos realmente o mais próximos possível ao caráter de Cristo Jesus, meu amigo, Jesus vai voltar. Porque o verdadeiro Evangelho vai ser pregado. Entenda que o Evangelho não é apenas em comportamento. Ele é um estilo de vida. Ele é ser conforme o nosso maravilhoso Deus. Eu quero ver Jesus voltar. Você quer? Então pense nisso. Deixe o Senhor transformar a tua vida. Quantos de vocês hoje querem viver assim? Posso ver sua decisão? Amém. Queria te convidar então para que de pé possamos clamar ao Senhor por essa maravilhosa bênção. Obrigado, Senhor, pelo teu amor por cada um de nós. Nós hoje pedimos que o Senhor nos abençoe. Assim como o Senhor abençoou Abraão, a sua família, assim como o Senhor abençoou Israel, nos seus grandes picos de fazer a tua vontade, hoje nós pedimos que o Senhor, de uma forma individual, mas também como uma comunidade cristã, o Senhor nos abençoe, para que possamos levar esse evangelho maravilhoso a todas as outras pessoas. Quando nós, Senhor, começarmos a levar o teu evangelho, como o Senhor almeja, eu tenho certeza que todas as coisas desse mundo vão realmente, quem sabe, piorar, mas vão fazer sentido para muitas pessoas e elas aceitarão a Cristo Jesus. Eu te peço de uma forma muito especial, molda a nossa vida,
molda o nosso coração, que não estejamos, e se tivermos, como o povo de Israel no tempo de Isaías, que o coração não presta, a mente não presta, nada presta, que o Senhor nos molde, nos transforme, para que então possamos viver de acordo com a Tua vontade e refletir o Teu caráter a todas as outras pessoas. Por favor, Pai, nos abençoe. Faça essa grande mudança. É o nosso principal pedido nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.